Olá, está começando mais um Tá na Lista. Obrigado por você estar aí mais uma vez acompanhando o nosso programa. Você sabe que toda semana eu estou no Facebook, no YouTube e no canal 24 da NET com dicas para você aí de casa. E também agora a gente tem o podcast dentro do TV Tech Jundiaí nas plataformas digitais. Você pode escutar a gente também caminhando ou então lavando louça, arrumando a casa, pode escutar o nosso conteúdo. Toda semana, como eu disse, você sabe que a gente fala sobre cinema, sobre séries, sobre programas que você pode assistir aí na sua casa. E dessa vez eu vou te trazer uma novidade. Não sei se você sabe, mas os cines drive-in estão de volta. Pois é, aqueles da década de 50, 60 estão de volta. E agora, aqui no Brasil, você pode também ir a um. E olha só, uma das dicas de hoje, com o meu convidado que vai falar sobre isso, está estreando um filme num cine drive-in. Aliás, ele vai estrear em São Paulo, no Rio de Janeiro, Maceió e Bragança Paulista nos próximos dias. A gente vai passar as datas para você e eu tenho certeza que você vai ficar muito interessado e curioso de saber. Então, está começando mais um Tá na Lista. E o meu convidado de hoje é o ator Renato Góes. Renato, obrigado por aceitar o convite aqui do Tá na Lista. Eu que agradeço, cara. Eu também, minhas saudações a todos aí que estão ouvindo, vendo. Renato, me conta uma coisa, como é que você está vivendo esse período que é complicado, né? Um período para os atores, para os artistas, é muito complicado. É um período para todos, né? Não é só para nossa classe. Todo mundo está tendo que se reinventar, né? Entender como é que faz para sobreviver, para não pirar, para se relacionar, né? Enfim, a gente também tem que aprender a olhar pelos outros mais. A gente é obrigado a se colocar no lugar do outro, né? E uma série de avanços também, de evoluções que a gente está tendo que ter para a nossa própria sobrevivência. Enfim, é um momento muito difícil para todos, a nossa classe especialmente, porque quando é que poderemos ter, né, sessões de cinema, pessoas indo ao teatro, né, eventos, enfim. É um lado bastante prejudicado, mas eu acho que depois de 4, 5 meses o que a gente tem que pensar é, e aí, já sabemos há um tempo que temos que estar dentro de casa, que temos que estar quarentenados, que não vai passar tão rápido. O que a gente fez nesse tempo, né? Quem você pôde ajudar, de que forma você pôde se ajudar, de que forma você passou por isso, né? Então, eu acho que foi um momento bem de reflexão, de ajuda, de valorização, de ressignificar, enfim. Pois é, e passados 4 ou 5 meses, é o momento de repensar a maneira de trabalhar também, principalmente os artistas. E eu acho que essa maneira que vocês encontraram de lançar um filme, por exemplo, é super interessante. Eu vou até chamar a dica número 1, assim a gente já começa falando sobre a estreia, que vai ser com certeza super interessante. Vamos lá então, dica número 1. Renato, você imaginava ter um filme estreando num cine drive-in? Não, engraçado que eu via muita necessidade desse filme estrear para ir para os streamings, para ir para as casas, porque eu via que as pessoas estavam em casa precisando de conteúdo novo e não tem como produzir conteúdo novo, né? E ao mesmo tempo a gente pensava, pô, mas nosso filme vai pular a etapa do cinema, que é a principal, aquela que nos alimenta. A gente sempre fala, vai estar na telona, sabe? A gente faz o filme pensando na telona, né? Então seria abrir mão de um momento muito bonito. E esse resgate dos drive-ins, dos cine drive-ins, né, veio como um presente para a gente, porque possibilitou a gente de fazer uma estreia realmente, né? Possibilitou a gente de ter essa magia do cinema e ao mesmo tempo também não perder o tempo do filme, né? Não ficar tanto tempo esperando, enfim. Ele é um thriller de suspense psicológico, é um thriller de suspense policial, mas acho que o terror ele está muito com a intenção do susto, da suspensão pelo medo, e a gente tem ali uma história real, né? Mas contada como um thriller. E a gente te mantém em suspense, mas a ideia não é ficar dando sustos, a gente não tem apelos com sangues e cenas muito, muito fortes, assim, né? Eu acho que até é importante a gente falar isso, Renato. As cenas são muito pegadas no thriller. Eu acho importante a gente falar isso, porque muita gente imagina que filme de terror é sempre isso, né? É aquele barulho que vem no cinema pra gente se assustar. E terror vai muito além disso, isso que é o mais legal. E o mais interessante do Macabro, como você disse, é uma história real, né? Isso. É uma história
é uma história que a gente teve que juntar, na verdade, duas histórias, e que é quase uma lenda urbana, né? Um conto popular ali de Nova Friburgo. Apesar de ser uma história real, ela foi contada de diversas formas, né? Inclusive, a gente pesquisou, né, a forma que seria, né, a mais próxima do que aconteceu, e ainda assim, durante o processo de filmagem, a gente descobria coisas que possivelmente eram verdade, né? E a gente não sabia e ninguém sabia, enfim. Foi um momento de descoberta, assim, né? Porque você já tinha uma história que você achava que estava mastigada, um roteiro que estava pronto, ensaiado, e de repente você estava lidando com uma história real, né? Então, aquilo ali era sempre renovado, porque a gente filmou realmente onde a história aconteceu, enfim. Me conta um pouco da história, conta pra gente como é que é essa história. É, eles chamam lá dos irmãos necrófilos, ou os lobisomens de Friburgo, né? Tiveram várias histórias, mas eram dois meninos que, ou os dois, ou um dos dois, aterrorizavam essa região lá de Nova Friburgo, né? Eles faziam uma coisa que era muito cruel, e ao mesmo tempo foi o que mais chamou a atenção, de é preciso estudar, entender de onde vem, né? Porque eles matavam e depois eles tinham relação sexual com essas mulheres, né? Eles praticavam necrofilia de uma forma muito bruta e muito de lazer. Eles não, né? Eles ou ele, porque assim, um dos meninos está preso até hoje, mas esse é o menino que fica-se a dúvida, será que ele realmente participou ou não? Uns dizem que sim, outros que não. E o único fato que incriminou esse menino foi uma única, digamos assim, testemunha que mudou assim o seu testemunho por causa de uma pressão, talvez, enfim. Fica muito em aberto, mas é a história desses meninos e de um sargento, que sou eu, que sou designado para ir para Nova Friburgo para resolver essa situação, achar os meninos, caçar os meninos, né? Porque primeiro vai lá descobrir se depois acha de qualquer forma, né? A população inteira estava agoniada com isso, né? Tensa com essa situação, as pessoas andando armadas, enfim. Esse sargento, ele já é a segunda história que eu falei, ele já é uma segunda criação, ele já é uma ficção dentro da ficção, apesar de também se basear em uma história real. Ele é um cara que teve uma dificuldade no BOPE, cometeu um erro e seria afastado, né, ou julgado até por isso, e ele foi meio mandado para essa missão para, de repente, se redimir, né, e conseguir fazer apagar aquele problema recente ali, que não se apaga, né? Mas, enfim, são duas histórias reais que a gente ficcionou e transformou numa macabra. Curiosíssimo, curiosíssimo. Olha, esse filme vai estrear, então, no dia 28 de julho, no Belas Artes Drive-In, em São Paulo. Você pode comprar o seu ingresso no cinebelasartes.com.br. Eu já fui no Cine Belas Artes, lá no Memorial da América Latina, é muito legal, é super cuidadoso, é seguro, você pode ir com a sua família, vá assistir, porque vale a pena. No dia 30 de julho, ele vai ser exibido no Love Cine Drive-In, no Rio de Janeiro, no Drive-In Pajuçara, em Maceió, e Belas Artes Drive-In também em São Paulo. Ainda nos dias 31 de julho e 1º de agosto, você pode também assistir de novo no Belas Artes Drive-In em São Paulo. E olha que legal, no dia 7 e no dia 8 de agosto, de agosto é ótimo, 7 e 8 de agosto, ele vem para o interior e vai ser exibido no Drive-In Bragança, em Bragança Paulista. Muito bom isso, né? Eu estou muito curioso para ver como as pessoas vão receber um filme de terror na telona, porque como eu tinha te dito, esse clássico, né, de filmes de terror na tela, e os namorados se agarrando no carro, comendo a pipoca e jogando para fora, é muito clássico isso. É muito clássico, você vê muito retratado nos filmes, né? E eu fui ao Love Cine Drive-In, que é o do Rio, né? E, cara, é realmente muito legal. É nostálgico sem ter porquê, porque eu nunca tinha ido, né? E, enfim, tinha coisa Exato. nostálgica, assim. Enfim, mas e o esquema que eles fizeram de você sincronizar com o rádio, assim, é perfeito. O sync de áudio, de dublagem, enfim, é muito bom. Você realmente se sente no cinema e tem uma coisa as palmas são buzinas, enfim, é muito legal. É muito, não, é incrível. Eu fui ver um show do Leandro Hassum em São Paulo também nesse esquema, foi muito divertido, foi uma experiência muito nova.
Bom, enfim, fica a dica então, Macabro, que está no Cine Drive-In. Esse não é para assistir em casa, mas fica essa dica então. E se você não puder, a gente vai passar agora 3 dicas para você assistir em casa, caso você não tenha carro, caso você não consiga ir. A gente vai passar outras 3 dicas para você. Então, Renato, eu vou aproveitar desse seu momento aqui com a gente e vou chamar a dica número 2, pode ser? Maravilha. Renato, eu coloquei aqui Legalize Já, que é o filme que você fez, A Amizade Nunca Morre, que está no Globoplay, que é a plataforma da Globo. É um baita de um filme. Eu saí do cinema, me lembro na época, eu dei a nota máxima, assim, eu dei 5 estrelas porque eu achei incrível a fotografia, a atuação de vocês, a verdade que vocês passam. E eu queria que você falasse, eu não te entrevistei na época de lançamento do Legalize Já, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Eu tenho um carinho enorme por esse filme, né? Pelo Johnny, pela oportunidade que ele me deu, pela loucura dele, né? Como é que ele chega para um pernambucano que, tipo, não é cantor, não parece, não tem nada a ver com o Marcelo e chama para fazer o Marcelo D2. E mais louco ainda eu que aceitei, né? Que loucura. E Que bom graças que você a aceitou, Deus né, eu na cometi verdade. essa loucura. Isso, graças a Deus que eu cometi essa loucura, porque foi a melhor coisa da minha vida, assim, ter... eu já tinha feito coisas que eram distantes de mim, assim, mas eram distantes de mim fisicamente, eles não eram distantes de mim das minhas possibilidades. Foi o trabalho que talvez eu tivesse que mergulhar para o maior lado contrário que eu já tive que mergulhar, assim. O Legalize Já, né? A pesquisa dele toda foi muito boa, muito divertida, sem os diretores, sem ninguém saber. Eu criei uma banda, passei 8 meses no estúdio só tocando Planet Hemp. Fui trabalhar no Camelô, no mesmo bairro que o Marcelo trabalhou. Fui viver frequentar os amigos dele, os ambientes dele, assim, fui entender de onde veio aquele lugar, né? Quem é o Marcelo hoje que a gente admira, que a gente vê, que a gente curte o som, e quem era aquele Marcelo que não era um cantor, não tinha desenvoltura, não tinha voz, sabe? Então, tipo, foi uma pesquisa muito boa de se fazer, ao mesmo tempo muito contrária, né? Desde sotaque, de corpo, de postura, de tudo, assim. E, ao mesmo tempo, além de um personagem incrível, além de uma oportunidade incrível, eu ganhei 2 grandes amigos, né? O Johnny, o diretor, e o Marcelo, assim, muitos outros, né? Principalmente os atores que estavam próximos de mim, assim. O Ícaro já era meu grande amigo, irmão, assim. A gente, inclusive, usou aquilo ali no filme. Mas eu ganhei um grande presente e 2 grandes amigos ali, o diretor, o Johnny e o Marcelo, porque o Marcelo foi um cara muito sensível, sabe? Ele teve o momento dele de entrar, de entender ali, vamos nessa, é esse cara aí que vai fazer, e de repente ele, porra, tava do meu lado e ajudando, e dando palpite, falando, cara, não vai para esse lugar, não é aí que eu tava aqui, sabe? Ele também ia no set, então assim, Legalize Já foi um momento assim, da carreira muito incrível como ator, muito. E rolou um medo, na verdade, porque Marcelo D2 está vivo, né? Ele ia te ver na tela e você representando um cara que está vivo, está ali, ele tá se vendo na tela. Ele ia me ver no set, né? Pô, não, aí é pior ainda. Você não ficava meio ressabiado, assim? Não, das primeiras vezes eu não sabia se eu tinha achado, a primeira vez eu não sabia se eu tinha achado bom ou ruim, se tinha sido legal. Depois foi só positivo, porque uma coisa é se o cara chegasse lá e ficasse, sei lá, avaliando, esse cara tá mais pra mim, então agora acertou, mas não, ele era fantástico, cara, ele vinha todo dia, dava força, e quando ele falava, e quando ele falava, sabe, ele falava de uma forma muito, muito clara, né, assim, muito dizendo, olha, tá tudo muito certo, eu só quero te levar para um outro lugar que talvez não era aqui. Eu lembro de uma vez que eu tava com raiva do Skank, né, do personagem do Ícaro, e eu ia descontar aquilo nele, e o Marcelo foi no set, assim, ele falou, cara, a cena tá ali, tá pronta, mas se tu quiser, eu posso sugerir ali pro John a gente fazer outra, aí eu tenho uma coisa para te falar. Eu estourava pra caramba, eu ia pra raiva, minha raiva não era nesse lugar que tu foi, era em outro lugar. Então, assim, ele foi muito sensível. Se ele não tivesse concluído, ele chegasse lá e dissesse, pô, não ficou bom não, cara, vamos fazer outro ali. Mas não, ele sabia como fazer isso. E quando a gente estabeleceu,
essa confiança, eu queria que ele tivesse até no set todos os dias, assim. Apesar de que o Johnny, né, com a conexão muito grande que ele tinha com o Marcelo, ele sabia tudo, a cabeça do Marcelo. E aí a dupla que ele fazia com o Gu Bonafé, que era o outro diretor, era perfeito, assim. Então, foi um momento ali que poderia, né, tirar um pouco da base, porque uma coisa é você fazer cara, uma biografia de um cara que já faleceu, que faz tempo que não tem a imagem dele em vida, cantando, a voz, e as pessoas têm uma memória. Outra coisa é o cara aqui, né? O Pois cara é. do meu lado no cinema na hora da estreia, né? E eu olhava... Não, imagino. Eu imagino como deve ter sido. Eu não consegui ver o filme nesse dia, né? Porque eu ficava aqui olhando pra ele, né? E Quando ele suando, ria, né? e suando. E é uma hora mágica, assim, que teve uma coisa que eu não lembro o que eu falo. Um grito, assim, qualquer que eu dou lá na hora que a polícia tá dando uma batida lá. E na hora ele apertou minha mão, assim, ele falou, caralho, sou eu. Aí quando ele falou aquilo ali, assim, cara, aquilo mexeu de um lugar mágico, assim, comigo, sabe? E eu falei, pô, missão cumprida, né? E Foi olha, muito legal. missão cumprida se você assistir também, porque tá no Globoplay. Legalize Já, Amizade Nunca Morre. De verdade, é um baita de um filme, assista. Conta a Isso história aí. dessa amizade entre o Marcelo D2 e o Skan, que é incrível, é muito bonito o filme. Ele é em preto e branco, para você ter uma ideia. Então ele remete à sua memória, é incrível, assista no Globoplay. E olha, a próxima dica que eu vou passar também está no Globoplay. Aliás, as próximas dicas estão no Globoplay. E é uma série que foi exibida na Globo. São 88 episódios, mas vale muito a pena porque é muito bonita. Vamos conferir então a nossa terceira dica de hoje. Renato, escolhi Os Dias Eram Assim porque é uma baita de uma série também, né? Se passa nos anos 70. Eu acho ela lindíssima também. Cara, e ali foi um momento muito legal, um encontro de profissionais assim que eu admirava muito ao meu redor, né? Um primeiro protagonista depois lá do velho Chico, né? E era um lugar muito importante para mim que eu fosse, sei lá, bem recebido, assim, sabe? E que as coisas dessem certo. E cara, eu vivi um paraíso ali, né? Rodeado de tantos talentos. E aí uma conexão com o diretor ali, com os dois diretores que eu já tinha trabalhado inúmeras vezes, inclusive no Velho Chico, né, que era o Carlinhos e o Gustavo. Então, foi uma magia junto com aquele tema que era necessário, extremamente atual e que no momento certo, no limite, talvez não tivesse sido tão escutado, tão ouvido, se fosse hoje, assim, sabe, que as coisas estão tão no ódio, na polarização, né? Para você gostar de uma coisa é porque ou você é de um lado ou você é do outro, enfim. Achei que foi um momento muito propício para falar de um tema incrível, de uma forma muito bonita, porque o Carlinhos e o Gustavo escolheram um caminho muito legal, assim, aquela trilha, né? Aquela escolha de fatia, de momento ali, de como você distribuiu ali a história dos personagens, né? E em momento nenhum você tinha uma tentativa de tornar herói nenhum dos personagens ou nenhuma das ideologias. Você estava mostrando um exemplo, um caminho de uma família do que passou naquela época, né? Inclusive mostrava os dois lados, enfim. Eu fui muito feliz naquele trabalho. E eu ouvi coisas muito boas, assim, as pessoas na rua, elas curtiam as viradas e elas de todas as idades comentavam, assim, eu vi que foi um momento de série, né? Porque não era uma novela, né? Era um outro horário que geralmente não tem essa repercussão e teve bastante repercussão. Muito bom. Então, Os Dias Eram Assim, que está no Globoplay. Vá lá, assista, vale muito a pena. Essa próxima novela eu quero assistir de novo, que é a que você participou. Eu vou chamar então a nossa quarta dica. Renato, não podia deixar de fora Órfãos da Terra, que eu acho um baita do novelão também. De 2019 essa novela. E eu me lembro na época de ter ficado muito chocado, mas no bom sentido,
com a produção e com aquilo tudo que a gente via na tela naquela primeira semana, as explosões, como foi feito o cenário, a atuação de vocês, todo mundo maravilhoso ali. Para vocês também foi uma novidade tudo isso na época? Cara, eu queria ressaltar uma coisa que eu entendo quando você fala a produção, né? E apesar de ter esse background, se preciso fosse, né, do dinheiro, do que fosse do investimento, vale ressaltar que as pessoas da produção fizeram aquilo, porque é, o orçamento tipo, foi praticamente devolvido. Pedia-se. O Gustavo Fernandes é um cara que ele é um gênio, sabe? E ele não precisa de um baita orçamento para fazer uma coisa linda como aquela. Aquilo dali, cara, eu tinha certeza que quando viesse, viria, claro que sempre, ele sempre me surpreende, mas eu tinha certeza que viria uma coisa genial. Por exemplo, nos dias eram assim, ele fez África e algum lugar aqui na América Central, na Avenida Brasil, num galpão. E quando eu assisti, eu falei, meu Deus, eu tô na África, meu Deus, eu tô... Enfim, então assim, eu sabia que viria isso dele, mas é importante ressaltar que a cenografia, a direção, os profissionais que trabalharam ali naquelas sequências, sabe, daquela explosão, né? Também aquele campo de refugiados que parecia que você estava na Síria, no Líbano, sabe? Então, aquele ambiente ali, mais do que um poder de produção, é uma capacidade ali daquele grupo, que eu também dei muita sorte de estar junto, porque realmente era de impressionar, cara. Você fazia tudo muito simples na hora de gravar, de repente você via aquele resultado, você falava, gente, peraí, a menina explodiu, não é possível. Não é possível, ela voou, sabe? Tava muito bonito, né? E junto a isso, uma forma de não sei, comunicar com as pessoas diferente do que a gente vê sempre nas novelas, assim. Ela tinha um caminho diferente, assim, ela fez uma introdução muito diferente do que se costuma ver, muito real, assim. Podia estar, a gente ouvia muito isso lá, podia estar nas 9, nas 11, não era por tipo, por qualidade, era por timing, por escolha de tudo, de interpretação, de cenário, de direção, de tudo, assim, né? Eu me lembro que na época todo mundo falava, gente, mas é uma novela das 6, podia ser uma novela das 9, né? Porque a galera ficou impressionada com tudo, com a história, com a atuação, com a produção, enfim, com tudo, né? Isso, é. E, enfim, é exatamente isso. Poderia estar em qualquer lugar. Então, não era o orçamento ali, sabe? Mas quis bater nessa tecla. Foi aquele encontro de profissionais que eu tive muita sorte de estar ali, cara. E eu recomendo ali. Vão no Globoplay, assistam esses trabalhos aí. Tenho muito orgulho de ter feito, né? Órfãos da Terra, Os Dias Eram Assim, Velho Chico. Foram as novelas, as séries que eu fiz ali na Globo nos últimos 5 anos e puta, que sorte de ter caído com profissionais tão cuidadosos assim, tão apaixonados por aquilo que fazem, né? Você é muito bom também, você é muito bom. Renato, ó, só lembrar então, pra gente encerrar, duas coisas. Macabro, que é o filme, por isso nós estamos aqui conversando. Macabro é o filme que o Renato participa, vai estrear no Cine Drive-In, ele não vai para nenhuma plataforma digital por enquanto, e ele vai estrear no Cines Drive-In em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Maceió e em Bragança Paulista. Dia 28 de julho em São Paulo, 30 de julho no Rio de Janeiro, Maceió e São Paulo, 31 de julho e 1º de agosto em São Paulo, no Belas Artes Drive-In de novo, e 7 e 8 de agosto no Drive-In Bragança, em Bragança Paulista. Eu vou colocar aqui embaixo os sites para você poder comprar o seu ingresso, cinebelasartes.com.br, lovecine.com.br, que é o do Rio de Janeiro, e o artepajussara.com.br, que é lá de Maceió. E outra coisa também, Renato, antes de encerrar, eu quero mandar um beijo para Pernambuco, que eu sou apaixonado por essa terra, que é da onde Quero você mandar vem. também, que eu tô com saudade. Tenho amigos em Recife, tenho amigos no interior daí de Pernambuco. Um beijo para essa gente linda, para essa terra linda. E obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Eu que agradeço. Grande abraço, meu amigo, e que bom que você deu esse espaço aí pra gente divulgar, porque é tão importante nesse momento a gente conseguir dar fôlego aí ao cinema brasileiro, né? Gratidão. Obrigado, Renato. Eu espero você sempre aos domingos e a gente está
também nas plataformas digitais como o YouTube, a gente está no Facebook, claro, e também no canal 24 da NET. E não se esqueça, estamos no nosso podcast também com todas as notícias do cinema. Um beijo para você, um abraço e até o próximo Tá na Lista. Tchau!